Olá, seja bem-vindo. Esse vídeo é como se libertar do medo. Sou Lourdes Torres, psicanalista e hipnoterapeuta. Antes de entrarmos propriamente no assunto, quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, pois estamos chegando a 1000 inscritos. Convide seus amigos, compartilhe com eles, deixe o seu like e ao final deixe seu comentário e deixe também suas dúvidas, caso tenha. Não seja escravo desse sentimento negativo chamado de medo. Tenho recebido muitos pedidos de ajuda nos comentários dos meus vídeos de pessoas que têm os mais diversos medos. O medo, ele é natural, pois nos alerta do perigo. No entanto, existe o medo que é criado por nós. Esse medo, sim, ele é negativo e até de certa forma destrutivo, porque prejudica muito a vida das pessoas. Muitos chegam a entrar em pânico quando ouve ou vê alguma coisa da qual ela tem medo. E isso desestrutura completamente a pessoa. Vejamos alguns tipos de medo. Existe medo de falar em público, medo de aranha, medo de andar de avião, medo de elevador, medo de não ser aceito, medo do novo. Então são muitos os medos, inclusive o medo desse vírus que apareceu aí esse ano e que muitas pessoas nem sequer conseguem dormir direito de tanto medo que tem do vírus. O medo não prejudica só fisicamente, mas principalmente mentalmente o ser humano. Deixe aqui embaixo nos comentários qual é o seu tipo de medo, ou seja, qual o medo que está em você. Lembre-se, o medo negativo, ele é criado por você mesmo. Por isso, há possibilidade de você se libertar dele. Agora preste atenção. Todo medo que é negativo, ele é criado e ele tem uma raiz, ou seja, um motivo. Isso pode ser em qualquer fase das nossas vidas, mas principalmente na infância e na adolescência. Porque na infância a criança ainda não tem aquele discernimento de fazer a diferença entre o que é certo e errado. Já na adolescência e na fase adulta, isso acontece porque nós não sabemos gerir as nossas emoções e deixamos que os sentimentos negativos, que os traumas que acontecem nas nossas vidas possam ficar gravados no nosso subconsciente ou inconsciente e assim nós criamos o que chamamos de mecanismo de defesa. Esse medo nada mais é do que um mecanismo de defesa que nós criamos e guardamos lá na nossa mente subconsciente ou no inconsciente. Isso depende da nossa percepção do trauma pelo qual nós passamos. Por exemplo, o vírus que surgiu agora, esse vírus, nós ficamos ouvindo, use máscara, ele mata. Nós ficamos ouvindo muita coisa negativa sobre ele. E isso vai introjetando no nosso inconsciente e subconsciente, principalmente no subconsciente, e ele vai tendo isso como uma verdade, dependendo de como você aceita isso, da sua percepção, do medo que você vai adquirindo e vai mandando para teu subconsciente. E aí você dispara o gatilho mental do medo quando você vai sair, aí tem que botar a máscara, tem que passar álcool, tem que fazer sim, tem que se prevenir, é claro, mas sem medo, sem pânico, porque o medo, ele danifica, ele prejudica a nossa imunidade. E quando ficamos com a imunidade baixa, é muito mais fácil de pegarmos doença. Por isso, cuide, mas não tenha medo. Procure se libertar desse mal, dessa força negativa que está te prejudicando. Mas a boa notícia é que você pode sim se libertar desse medo.
Eu vou deixar aqui algumas técnicas que você pode usar para se libertar desse medo. Medo seja lá do que for. De aranha, de vírus, de falar em público, de não ser aceito, seja qual for o teu medo, você pode sim se libertar dele. Você pode deletar assim. Mas isso também não é de uma hora para outra. Como você levou tempo para assimilar isso, e ele está guardado aí na tua mente, agora você precisa de um tempinho, de fazer os exercícios para que ele vá saindo e suma completamente da tua vida. Primeira coisa que você deve fazer, deixar de ver coisas negativas na televisão, na internet. Isso te prejudica. Deixar de ouvir falar negativamente daquilo que você tem medo. É o primeiro passo. Segunda técnica é você lançar desafios a você mesmo, dizendo: eu sou corajoso, eu não tenho medo de aranha. A aranha é um inseto que tem sua função na natureza e eu não tenho medo dela. Ou seja lá de que for o teu medo, diga isso. Repita isso várias vezes, porque você vai mandando esse comando para teu subconsciente que você não tem medo. E assim ele vai saindo pouco a pouco da tua mente e quando você menos esperar, você não terá mais medo de aranha, ou seja lá do que for. A terceira técnica que eu vou te deixar é a meditação focada. A meditação focada, ela vai te ajudar a relaxar o corpo e a descansar a mente. E aí, você pode, junto com a meditação focada, você entrar com a auto-hipnose. Após você fazer a meditação focada, que leva poucos minutos, você pode entrar com a auto-hipnose. Ou seja, a auto-hipnose vai te ajudar a remover esse medo e a colocar a paz e a tranquilidade no lugar dela. Como fazer isso? Eu já ensinei como você fazer hipnose para medo, para ansiedade, e eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo. Mas após você fazer a meditação focada, que nós chamamos também de relaxamento, você começa a dizer em alta voz para você mesmo: a partir de agora, eu sou mais corajoso. Eu não tenho medo de aranha, ou seja lá do que for, porque a minha mente é capaz de remover o mesmo. Repita isso umas 3 vezes. Você também pode dizer: eu sou poderoso, não tenho medo de aranha ou de falar em público, ou seja lá do que for, porque a minha mente é capaz de remover isto e colocar a autodeterminação. Você pode formular perguntas, você pode formular frases usando eu sou, começando com eu sou, e também com a partir de agora. Formule 3 frases e repita essas frases. Eu vou deixar na descrição do vídeo 3 frases para você ter uma ideia e então poder elaborar as suas próprias. E você vai repetir após fazer essa meditação focada, que é o relaxamento, entra com a auto-hipnose, certo? Repetindo essas 3 frases, uma vez no mínimo por dia, 2 ou 3, quanto mais você fizer, mais mensagem você vai estar mandando para seu subconsciente de que você não tem esse medo. Outra coisa, não diga o meu medo, ele não é seu, ele está em você, porque você o criou. E agora você está removendo
esse medo. Então, não repita, não diga, por favor, o meu medo. Não, esse medo que está em mim. Uma outra coisa que eu quero deixar para você é que quando você estiver repetindo essas frases, segura no seu polegar com bastante firmeza e diga essas frases. Por que segurar no polegar? Porque ele vai ancorar na sua mente, vai ajudar a fixar na sua mente isso que você está dizendo. E toda vez que você segurar o seu polegar, você vai estar lembrando que você não tem mais medo. Espero ter ajudado e quero te pedir que deixe o seu like, assine o meu canal e não esqueça de deixar o seu comentário e dizer também qual o medo que está em você, para que realmente você possa se libertar desses medos. Forte abraço e tenha muita saúde emocional.